Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Karine Morgan, eu sou professora que está acompanhando a disciplina de Organização do Trabalho Pedagógico e estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre alguns pontos fundamentais que foram abordados ao longo dessa disciplina para preparar a cabecinha de vocês para as provas finais que estão vindo aí. Mas não se preocupem, a disciplina foi muito bem montada, tenho certeza que vocês aproveitaram bastante e que a avaliação é só uma consequência de tudo que vocês aprenderam ao longo da disciplina. Então, vamos só bater um papinho sobre alguns pontos que são pontos fundamentais para compreender a organização do trabalho pedagógico do Brasil. Bom, queridos, essa live de revisão é uma live curtinha, então a gente não tem a possibilidade de trabalhar todos os pontos que são tão importantes e todos os pontos fundamentais que foram trabalhados aqui no ambiente virtual de aprendizagem. Entretanto, eu peguei alguns pontos que são pontos fulcrais, pontos que talvez sejam mais importantes, enfim, alguns pontos que foram elencados aqui para a gente trabalhar. Eu peço desculpa, minha voz hoje não tá boa, já tá assim, já tem alguns dias, mas acho que dá para vocês compreenderem e dá para a gente fazer uma belíssima aulinha de revisão aqui bem rapidinha para que vocês possam se preparar. Bom, queridos, esses dois pontos, na minha percepção da disciplina, são os pontos mais importantes, fundamentais, né, e que embasam todo o trabalho pedagógico. Se a gente pensa na organização legal da educação brasileira, que está aí no ponto 1, a gente pensa em lei, né? A gente tem algumas leis aqui, algumas legislações, que são as legislações de base para toda e qualquer ação em educação. São regulamentos, né, embasamento, fundamentação legal do trabalho da educação. E o segundo ponto, o planejamento educacional no Brasil, né? Ou seja, baseado naquilo que existe na legislação vigente, a gente vislumbra, né, o futuro, pensando, imaginando futuros possíveis, né? Planejamento para que a educação de fato alcance uma qualidade socialmente referenciada para todos e todas. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a organização legal da educação brasileira. A gente tem no Brasil 3 legislações que são as legislações de fundo, são as fundantes, são aquelas mais importantes. A primeira delas e mais importante de todas é a nossa Constituição Federal de 1988. A nossa Constituição Federal, ela é a lei com maior força, aquela a qual nenhuma outra legislação pode desobedecer, pode ir de encontro, portanto pode ir contra. Ou seja, tanto a LDB quanto o Plano Nacional de Educação ou as resoluções do Conselho Nacional de Educação ou qualquer projeto de lei que venha das casas legislativas pode ir contra aquilo que a Constituição Federal reza, as suas premissas, os seus artigos. Tem uma autora que eu gosto bastante, chamada Maria Francisca Pinheiro. Ela tem um artiguinho falando do processo de tramitação da Constituição de 88. E ela diz que o capítulo da educação foi um dos capítulos mais disputados, mais concorridos, mais brigados, né, entre os grupos de apoio e etc. As entidades científicas, todo mundo participando, porque, ao fim e ao cabo, né, queridos, a educação ela é a forma, né, de conformar ou não a população, toda a população, 98% da população brasileira hoje entra na escola, né? Os meninos de 6 anos de idade entram na escola, 98%. Então, na verdade, quando a gente pensa em educação, a gente pensa um projeto de Brasil, um projeto de formação humana, um projeto de homem que se quer formar. Então, não é de se surpreender
que o capítulo da educação tenha sido, de fato, um dos mais disputados de toda a Constituição Federal de 88, ali saindo do período de 21 anos da ditadura civil-militar e pensando num país, de fato, democrático, que pudesse dar uma educação de qualidade para todos e todas. A segunda legislação, e aí uma legislação já mais coesa, né, mais completa, vamos dizer assim, né, que tenta regular todas as modalidades, as etapas, a formação de professores, o currículo, enfim, as etapas, modalidades, formação, currículo, trabalho docente, enfim, uma série de elementos, né, que são trazidos aí dentro da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vocês devem conhecer, obviamente, a nossa famosa LDB, né, Lei 9394 de 1996. Ela começou a ser discutida imediatamente após a aprovação da Constituição Federal de 1988, ainda aproveitando os debates que estavam acalorados ali da Constituição Federal. E alguns críticos dizem que a LDB ela tem um caráter um pouco flexível, que dá uma certa flexibilidade interpretativa, né, no que tange aos dispositivos, alguns deles, né, dispositivos presentes na nossa LDB, mas hoje não dá tempo da gente discutir isso, quem sabe num próximo dia. E o terceiro instrumento legal, né, mais importante que regula a organização da educação brasileira é o nosso Plano Nacional de Educação, o PNE, né, Lei 13.005 de 2014. Ele veio substituir o PNE anterior, de 2001 a 2011, teve aí três aninhos de gap, em que a gente ficou sem plano, no bojo dessas discussões no âmbito do legislativo, né? Pensando exatamente esse modelo de homem e de educação que se quer para o Brasil. Então, bom, a primeira coisa, juntando aí essas legislações, eu não vou falar especificamente de nenhuma delas, mas um pouquinho de cada uma. A primeira observação que eu queria fazer com vocês é que a educação escolar, quando a gente fala educação escolar, o termo educação escolar, ela se refere tanto a instituições de educação básica quanto também de ensino superior, porque quando a gente fala educação escolar, a gente pensa só em escola de educação básica, mas o ensino superior, ele também é classificado pela legislação dentro daquilo que é chamado de educação escolar. E aí tem essa divisão, né, desses dois níveis, educação básica e ensino superior, e dentro da educação básica há 3 etapas: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação infantil, ela tem o público prioritário de 0 a 5 anos de idade, creches para crianças de 0 a 3 e pré-escolas para crianças de 4 e 5 anos de idade. O ensino fundamental vem em seguida e tem 9 anos de duração e, em seguida, o ensino médio. O ensino fundamental, ele tem ali o primeiro segmento, né, e o segundo segmento, mas isso não é visto dentro da legislação da LDB dessa maneira, tá? Não tem essa divisão ali, tem nas diretrizes, mas dentro da LDB não tem. Bom, a educação de matrícula obrigatória, a partir da emenda constitucional 59/2009, tem a abrangência, né, para crianças de 4 a 17 anos de idade. Ora, professora, mas não está dizendo que é educação, o ensino fundamental, ou educação infantil, ou o ensino médio. Não, não está. Ele se liga à idade, ele se conecta
né, a matrícula obrigatória de estudante se conecta à idade do estudante. Então, a partir de 4 anos de idade até os 17 anos de idade, nenhuma criança ou adolescente pode ficar fora da escola. E esse direito à escolarização de 4 a 17 anos, que é também um dever, ele é nomeado, ele tem a força de um direito público subjetivo, que é um direito outorgado a alguém, né, de forma a que nem a própria pessoa pode se desfazer desse direito. Ou seja, um menino de 15 anos, ele não pode se desfazer do direito à educação. Ele não pode deixar o direito à educação para lá, né, e sair da escola. Isso implica responsabilidade tanto dos órgãos públicos quanto para os responsáveis legais desses alunos. Então, a ideia, né, é que a matrícula obrigatória de estudante, a escolarização obrigatória brasileira vai dos 4 aos 17 anos de idade. E o ensino público, ele deve se organizar segundo o princípio da gestão democrática. Para as instituições privadas, esse princípio não se aplica. Ele se aplica às instituições públicas oficiais, tá bom? E aí, depois disso, já passando para a segunda parte, né? Já encaminhando aí para o finalzinho da nossa live, a gente tem os órgãos deliberativos da organização e do planejamento educacional. Por quê? Porque se a gente fala em gestão democrática, e aí puxando um link, né, dessa ideia de gestão democrática, a gestão democrática, ela supõe a necessidade, ela coloca, né, a exigência de que alguns órgãos estejam em permanente diálogo, né, e deliberação para que a educação seja uma educação de qualidade para todos. E aí você tem, primeiro, os planos de educação, né, eu ia falar plano nacional, mas tem o plano nacional, os planos estaduais e o plano distrital e os planos municipais de educação que pensam a educação do território. Lembrando que os planos de educação, eles não são da rede, então, portanto, não é da rede municipal de São Paulo, o plano municipal de São Paulo, é de todo o território, né, do município de São Paulo, contando aí com as suas instituições públicas, privadas, né, particulares, confessionais, enfim, filantrópicas, etc. Então, você tem a ideia de que a educação dentro dos planos é do território e não da rede municipal de educação ou rede estadual de educação, tá? Então, você tem os planos, que é aquilo que é construído a partir de um diagnóstico, ou deveria ser, né? A partir de um diagnóstico construído coletivamente, né, em colaboração entre Estado, município, União, sociedade civil. Os conselhos de educação, né, você tem aí o Conselho Nacional de Educação, os conselhos estaduais de educação, os conselhos municipais de educação, o conselho distrital, e o Ministério da Educação e as secretarias de educação, que são aí dos estados e dos municípios, né, que organizam toda a forma burocrática, pensando numa burocracia weberiana, né, de organização do Estado para o oferecimento desse serviço tão importante que de tão importante chega a ser direito público subjetivo. E aí, queridos, a gente cai direto na autonomia da escola, ou seja, poxa, mas se tem um plano de educação, poxa, mas se tem um ministério, mas se tem uma secretaria de educação que dita normas para nós, né? Como a escola consegue essa autonomia que também está lá prevista na LDB. Como a gente já falou, né, um pouquinho, você tem aí um princípio, né, que é um princípio constitucional também constante na LDB, que é a gestão democrática do ensino público. Isso se dá a partir
do projeto político-pedagógico, que deve ser construído com a participação dos profissionais da educação segundo a LDB, mas também pode conter aí a participação da comunidade local, né, e dos outros sujeitos da comunidade escolar que não são profissionais da educação, porque, né, a gente pensa que se a merendeira da escola, né, não pode participar da construção de um projeto político-pedagógico, que democracia é essa que temos, né? Então, a abertura possível, né, de uma construção verdadeiramente coletiva e democraticamente embasada, né, no que tange ao projeto político-pedagógico da escola é fundamental, né? É a construção da alma da escola e daquilo que a escola pretende fazer, mesmo que, como todo plano, como todo planejamento, como todo projeto, deve ser flexível, né? Aberto às modificações que a realidade concreta nos impõe muitas vezes. Um segundo elemento de democratização, e que também está aí no decorrer do nosso curso, é a ideia dos conselhos escolares, que tem ali as representações dos segmentos que participam da vida cotidiana da escola. Então, tem representação de pais e responsáveis, tem representação de funcionários, tem representação de professores, da gestão da escola também, né, e da comunidade no entorno e dos alunos, para que todos discutam de maneira coletiva, né, e tomem para si, nas suas mãos, os rumos, né, daquele projeto. Entretanto, o que comumente acontece é que a gente tem aí uma falta de participação. Então, é preciso qualificar a participação dessas pessoas, que essas pessoas tenham, de fato, uma participação qualificada dessa comunidade escolar e local, para que eles não se sintam constrangidos, para que eles não se sintam, enfim, impotentes diante de outras pessoas, enfim, diante daqueles que teoricamente têm mais anos de instrução do que eles, porque a participação deles é tão importante quanto a de qualquer outro sujeito ali presente. Então, que a gente consiga essa participação qualificada para favorecer a autonomia da escola. Queridos, acho que é isso. A gente chega aí ao final da nossa disciplina e eu desejo para vocês uma prova maravilhosa. A gente se encontra na vida acadêmica, em outras disciplinas da Univesp e na nossa vida profissional aí para frente. Um beijo para vocês.